Olá de novo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos tutoriais, das apresentações que a gente fez anteriormente, que estão lá no YouTube. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa atividade prática de avaliação de serviços ecossistêmicos baseado em visitas virtuais. Vou compartilhando minha tela aqui com vocês. Inicialmente, vou mostrar o arquivo com as orientações. Vocês receberam esse PDF. Basicamente, a nossa meta é avaliar as potencialidades de parques urbanos na provisão de serviços ecossistêmicos. Vamos usar a ferramenta de visitas virtuais e o Street View do Google para fazer essa atividade. Como o grupo, a turma toda são 5 alunos, a minha ideia é que vocês façam um único grupo e que depois juntem os dados desse grupo num único relatório, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, então, essas 5 pessoas desse grupo único vão escolher uma cidade, tá? Eu acho importante pensar que nós vamos amostrar uma única cidade. Vocês vejam aí, não precisa conhecer, tá bom? Porque a visita vai ser virtual, como vocês vão ver. Mas é interessante fazer uma única cidade, porque se cada um fizer na sua cidade, por exemplo, vai pulverizar os resultados. E assim a gente vai poder fazer uma avaliação na cidade-alvo, né, por exemplo, São Paulo, enfim, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Então, o grupo, cada pessoa do grupo vai escolher um parque municipal dentro dessa cidade e vai preencher as planilhas que eu vou mostrar a seguir para a confecção, então, dessa planilha final. Nós estamos usando a classificação do Millennium para os serviços ecossistêmicos, estamos chamando eles de suporte, regulação, provisão e cultural. Lembrando que o suporte, então, são as propriedades básicas que permitem a existência de não só da biodiversidade, como de todas as funções ecológicas e serviços ecossistêmicos também, como formação de solo, fotossíntese, etc. Depois nós temos a regulação, que é a capacidade das condições ambientais, clima, enchentes, erosão, controle de doenças. Temos os serviços de provisão, que é quando a gente consegue prover benefícios de uso direto, como alimentos e combustíveis, etc. E, finalmente, o cultural, são os benefícios espirituais, educacionais, estéticos, de recreação, que a gente consegue, então, reconhecer e valorar. Bom, aqui uma tabela resumindo os principais tipos do milênio: suporte, regulação, provisão e cultural, e especificamente dizendo em que categoria nós estamos considerando cada um desses tipos aqui. Então, segundo essa classificação, ciclagem de nutrientes, por exemplo, suporte, suprimento de água seria regulação, matéria-prima seria provisão e valores estéticos seria cultural, ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou aqui na tabela, daqui a pouco eu volto aqui para essa figura, tá bom? A gente vai pegar, então, pessoal, pontos, que eu vou mostrar ali no mapa, e a tabela que vocês vão receber, ela vai ser preenchida. Eu coloquei aqui já essa pontuação, gente, mas lembre-se que isso daqui foi só um exemplo. Eu vou disponibilizar o arquivo em Word para vocês poderem preencher também, tá? Vocês vão apagar isso aqui depois para poder preencher com os dados de vocês. Então, cada um de vocês vai amostrar 3 pontos e depois vai coletar aqui a soma individual desses 3 pontos. Eu fiz uma lista aqui de descritores de função e, baseado nessa lista, é que eu vou fazer minha pontuação. Por exemplo, eu tenho aqui ciclagem de nutrientes, eu vou ver aqui embaixo, onde que ciclagem, aqui vocês vão encontrar uma tabelona de referência, tá? Tem essa tabelinha ali em cima também, que está ali, né? Ciclagem de nutrientes, por exemplo, aqui eu já vejo, bato o olho, já vejo que é suporte, beleza. Então, essa linha aqui, essa coluna aqui, vocês vão preencher
pode deixá-la preenchida, enfim, eu já adiantei aqui o trabalho de vocês, de uma certa forma, tá? Ou não, né? Porque veja que eu não coloquei todos, eu vou explicar por que eu não coloquei todos. Então, o ideal seria vocês zerarem essa planilha, eu vou entregá-la zerada para vocês, tá? Verificar um por um aqui nos descritores de função, qual o tipo de serviço ecossistêmico que esse descritor fornece, tá? 3 pontos, cada pessoa vai fazer 3 pontos. Cada pessoa vai escolher um parque urbano e vai fazer 3 pontos dentro desse parque. Como que a gente vai fazer isso? Vejam que eu coloquei aqui um exemplo, um parque municipal, Parque Natural Chico Mendes, aqui em Sorocaba. Eu dei um print aqui de tela do que a gente vê, mas basicamente eu vou aqui no Google Maps, pessoal, já deixei aqui pronto. Aqui é o Parque Natural Chico Mendes, em Sorocaba. Quando eu coloco a ferramenta do Street View e aproximo aqui, veja que aparecem esses pontinhos. Esses pontinhos são fotos, né, que as pessoas tiraram. Então, eu sugiro vocês escolherem esses pontos como referência, assim, aleatoriamente. Toda essa daqui é a área do parque, então eu vou escolher qualquer um desses pontos aqui. Eu preciso mostrar 3 nesse parque, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, como referência para fazer aquela tabela que eu estou mandando aí para vocês, que eu mostrei. Então, veja aqui, caiu aqui nesse ponto, eu estou dentro do Chico Mendes, o que eu vou fazer? Sempre eu vou dar uma olhada aqui em 360 graus, tá ali o casalzinho, tem aqui bambu, ali atrás tem água, tá? Aqui tem uma pista de caminhada, um pouquinho de vegetação arbórea. Então, me dá uma ideia do que eu vou encontrar nesse ponto. Vamos voltar ali na minha planilha, tá? Então, eu fiz o print da tela aqui, tá o link. Eu escolhi esse ponto, então eu vou atribuir nota de 0 a 3, quando o dado é quantitativo, pode ser 0, 1, 2 ou 3, e vou atribuir nota de 0 e 3 quando é só presença e ausência. 0 não tem, 3 tem. E quanto sempre, em todos os casos, 3 é a nota máxima, é a melhor situação. 0 é a pior nota, a pior situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou visitar, cada um de vocês vai visitar 3 pontos dentro do parque escolhido, dentro da cidade escolhida, e vou dar uma olhada aqui na paisagem através dessa foto do Street View. Tá? E vou preenchendo essa tabela baseada no que eu visualizar na foto. Vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir visualizar. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Então, por exemplo, eu estou naquele ponto lá que eu mostrei para vocês, o ponto que eu estou chamando de 1, dentro do Parque Chico Mendes. Eu sou um dos amostradores e vou olhar aqui o primeiro, ciclagem de nutrientes. Onde que se encontra a ciclagem de nutrientes aqui? É legal a gente ver essa tabela aqui, que já tem o descritor, tá? Ele é um serviço de suporte. Tá aqui, ó, ciclagem de nutrientes. Então, eu vou subir lá e vou escrever aqui suporte, tá? Como eu já fiz aqui. Depois, eu vou atribuir uma nota nesse ponto. Como que eu vou atribuir essa nota? Veja aqui, nessa tabelona vai estar a explicação necessária. Ciclagem de nutrientes, a percepção vai ser pela manutenção de solos saudáveis e férteis, e o que vai me indicar isso é o percentual de cobertura de solo de serrapilheira. Nesse momento, é importante dizer, gente, que esse protocolo ele foi desenvolvido para ser desempenhado presencialmente. Nós estamos adaptando, então, para que seja desempenhado virtualmente, nas visitas virtuais aqui. Então, algumas coisas a gente não vai usar. Por exemplo, essa forma de medição, muitas dessas coisas a gente não vai usar. A gente vai vir aqui e vai... o cenário desejável, 80% nesse caso aqui, de cobertura de solo de serrapilheira, tá? Então, olha só, eu preciso saber ciclagem de nutrientes, atribuir uma nota, e o parâmetro vai ser, sim, se tiver pelo menos 80% do solo coberto com serrapilheira, a nota seria 3. Se não tiver nada, a nota é 0. E nesse meio termo, então, eu tenho o 1 e o 2 para dar nesse lugar aqui. Volta aqui nessa tabela, ó, eu tenho que dar nota 0, 1, 2 ou 3.
Eu não posso, não é 3, mas também não é 0. Veja só a foto de novo, vamos lá. Ó, se vocês olharem aqui, tem a cobertura de solo, aqui no caso aqui do bambu, mas do outro lado tem cobertura de solo também, ó, por conta da folhagem que cai aqui, enfim, para quem não lembra o conceito de serrapilheira, né, essa cobertura de matéria orgânica que fica aqui sobre o solo, protege o solo, mantém ele arejado, úmido, né? De novo, eu não posso dar uma nota 3 aqui, concordam? Porque tem uma pista pavimentada. Mas eu não posso dar 0 também, porque tem serrapilheira ali. Então, a minha nota seria entre 1 e 2. Usando, a gente vai ver que, assim, que muitas vezes vai acabar sendo subjetivo essa decisão, porque a gente não vai ter parâmetro do campo para fazer. Mas, mesmo assim, como são 3 repetições, são 3 pontos para cada pessoa, e no final nós vamos ter 5 pessoas fazendo isso, eu acho que dá para chegar numa conclusão aí bem próxima da realidade. Eu, nesse caso, eu resolvi dar 2 para esse item de ciclagem de nutrientes baseado nessa foto. Porque, como eu falei, não é 3, mas tem bastante vegetação, cai bastante matéria orgânica, então onde tem vegetação tem matéria orgânica, então eu posso dizer que esse parque está contribuindo para a ciclagem de nutrientes, e isso é avaliado, então, pela deposição de matéria orgânica, ok? Eu dei 2 aqui para a ciclagem de nutrientes. Vou fazer o próximo, fotossíntese. Fotossíntese está aqui em cima, fotossíntese é suporte também, tá? Então eu escrevo aqui, ó, suporte, já coloquei aqui para facilitar a vida. Lá embaixo eu vou olhar como que a fotossíntese, desculpe, como que a fotossíntese se encaixa aqui, como que a gente avalia. Olha, ela está aqui no suporte, também teria uma forma de avaliar isso presencialmente, tá? Mas basicamente a percepção dela vai ser pelas espécies vegetais fotossintetizantes. Se tiver menos de 25% de incidência de luz, aí a gente poderia atribuir uma nota 3, né? Porque nós vamos perceber a fotossíntese pela área de cobertura vegetal arbórea. Se tem 100% de cobertura vegetal arbórea, beleza, nota 3. Se tem 0, nota 0. Se tiver entre 1 e 2, aí tem um parâmetro aqui, tá? 25% de incidência seria o cenário desejável, ou seja, seria a melhor nota. Se eu olhar essa foto, gente, dá para ver bem aqui, tem bastante sombra, né? Apesar de ter aqui uns tanto de sol aqui incidindo, mas vocês podem ver que tem uma boa área sombreada, né? Não é completamente sombreada, mas tem uma boa área sombreada. Tá vendo aqui? A gente não consegue ver ali o dossel, mas consegue perceber a incidência de luz. E olhando em volta, a gente vê também a vegetação aqui, principalmente aqui, né, desse lado, vegetação arbórea, tá? Então, voltando nessa tabela, eu atribuí nota 2 aqui para fotossíntese nesse ponto meu. Tá? De novo, não é 3 porque não está tudo fechado. Estaria entre 1 e 2. Né? Acho que a dúvida seria entre 1 e 2. Eu entendi que isso valia 2. Eu atribuí conceito 2. O próximo ponto, produção primária, o próximo item. Então, para analisar a produção primária, vamos lá ver no descritor. Primeiro, onde que se encaixa a produção primária? Vamos procurar aqui, tá? Produção primária. Ah, suporte também, ó. Tá? Como é que eu vou perceber isso? Pela estratificação da vegetação. Não vou, de novo, não vou no campo fazer isso. Não agora. Então, o que eu posso fazer? Perceber se existe uma estratificação nessa vegetação. Se tem lá um subbosque, um substrato intermediário e um dossel. Tem arbustos, não tem, enfim. E aí eu vou olhar minha foto de novo com essa atenção aqui de detectar estratos de vegetação. Se vocês olharem aqui, essa vegetação arbórea, parece uma coisa mais ou menos homogênea, né? Não tem uma estratificação, vocês podem olhar que não tem aqui um substrato muito bem formado aqui no subbosque, né? Assim, arbustos, não tem muita coisa, até porque por conta da manutenção urbana tal, né? Não vai ter mesmo. Então aqui menos ainda desse lado de cá, tá?
Então, o que que eu faço? Que nota que eu dou? Vamos ver ali minha tabela de novo, né? Com isso em mente, olha aqui, ó, produção primária. De novo, eu não posso dar 3, mas eu não posso, não é 0 também, porque tem um certo nível de espécies vegetais arbóreas, tal, tem alguma estratificação, enfim. Então, eu posso dizer, eu optei por dar 2 aqui, tá? Teria alguma coisa entre 1 e 2 que variaria entre cada amostrador. Eu optei por 2, tá? Se você é mais conservativo, você poderia atribuir 1, não estaria errado também. Base nesse ponto, nessa foto, né, gente? Vai ter alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, eu vou falar isso aqui agora, controle biológico. Vamos lá ver controle biológico, o que, que é na nossa tabela. Ó. Controle biológico está aqui, suporte também. Nesse caso, segundo esse critério que a gente definiu, o controle biológico seria percebido pela herbivoria foliar. Então, a gente tem um método para estimar o quanto de herbivoria foliar existe, em média, nesse local, e dessa forma a gente faria uma alusão ao controle biológico, seria então, por exemplo, pássaros e morcegos que comem animais herbívoros, e assim evitariam ou diminuiriam a herbivoria foliar. Então, nesse caso especificamente, gente, nós não temos como saber isso. Não dá para olhar a foto e perceber se tem folha comida, não dá para saber isso nessa foto. Concorda comigo? Seria um pouco de forçação de barra a gente querer verificar isso aqui sem estar lá no campo. Então, o que eu coloquei? NA, não avaliado. E deixei em branco esse aqui, tá? Isso é importante para a tabela final. Vejam que não ter feito registro não significa que é 0, então tome cuidado com isso, tá? Não vou dar 0 para controle biológico. Eu vou colocar NA, porque eu não avaliei. Tá? Não é que não tem, é que eu não avaliei. Então, sempre que não for possível, por exemplo, suprimento de água, por que, que eu coloquei NA em suprimento de água? Vamos olhar lá embaixo o que é suprimento de água. Deixa eu achar aqui, suprimento de água, vou dar um Ctrl L aqui para ajudar. Suprimento de água. Está ali. Ok, suprimento de água, eu posso relacionar com regulação, tá bom? E como é que eu vou, qual é o meu descritor para suprimento de água? Olha aqui, ó. Água potável, que pode ser avaliada pela turbidez da água ou por sinais de poluição física, tá? Seria o indicador. Olhando a nossa foto de novo, tem um corpo d'água lá atrás, ok? Tá vendo ali que tem um corpo d'água? Mas não dá para saber se a água está turva, se não está. Não dá para avaliar isso olhando essa foto. Então, para esse ponto especificamente, na minha tabela aqui, eu deixei ela como NA, não foi avaliada. Opa, suprimento de água é aqui, né? Eu coloquei como NA porque eu não tenho condição de avaliar isso. Não que isso seja verdade em todos os pontos. Eventualmente, você vai achar um ponto que tem um lago que você claramente vê que a água está suja, por exemplo. Não é? Enfim, mas quando você consegue visualizar mesmo pela foto, você pode atribuir uma pontuação. Quando você não consegue, você põe NA. Importante, deixa essa coluna aqui em branco também. Tá? Não preencha nada, deixa ela em branco. É uma informação importante. Eu vou mostrar mais uma, agora mais lá no final, para a gente ver um pouquinho também de cultural. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, recreação e ecoturismo. Recreação e ecoturismo, tá lá embaixo, pode ser aqui em turismo, por exemplo, né? Cultural, tá? Então, como que a gente avalia isso? Esse caso aqui não vai ser 0, 1, 2 e 3, vai ser 0 ou 3. 0 não tem, 3 tem, tá? Em cada um você vai olhar aqui, vai achar o cenário desejável aqui na última coluna. Então, nesse caso, pessoal, ou é 0 ou é 3. Se eu olhar aqui essa caminho, aqui essa rua, essa trilha, não sei como chama, a gente vai ver claros sinais aqui de atividade de lazer. Ó. Tem um pessoal caminhando aqui, ó, tá? Com criança tal.
Do lado de cá tem aquele casalzinho que tirou a foto, tá? Pessoal aqui, então, realmente curtindo o lugar, relaxando, enfim, né? Tendo um momento aí de contemplação, para desestressar. Então, nesse sentido, eu acho que esse ponto está atendendo muito esse serviço ecossistêmico de cultural. Né? Então, por causa disso, a minha interpretação é que esse ponto merece nota 3 no quesito recreação e ecoturismo, conforme eu mostrei para vocês na foto. Vocês entenderam, pessoal? Espero que tenha ficado claro no nosso bate-papo. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem esclarecer. Mas vejam que aqui, ó, eu já coloquei todos os tipos para facilitar a vida de vocês. A missão de vocês agora é preencher aqui nos pontos. Lembrando que esse primeiro é uma classificação minha para esse ponto específico do Parque Chico Mendes, em Sorocaba. Eu vou entregar essa planilha aqui zerada para vocês preencherem. Tá? Quando eu acabei de fazer os 3 pontos do meu parque, eu vou pegar essa soma individual aqui que eu vou usar. Tá? Eu posso copiar simplesmente essa pontuação também. A seguir, terminou essa parte de coleta de dados, eu vou agora para uma planilha Excel, tá? Então, eu vou jogar aqueles valores, eu vou colocar aqui o tipo, basicamente eu vou transcrever isso aqui, ó, tá? Eu tenho aqui essa tabela, basicamente eu vou transcrever para cá. Tipo, por exemplo, primeiro aqui, suporte. Escrevo ali suporte. Aí aqui vai a pontuação que eu dei em cada ponto. Eu dei 3, eu dei 2, eu dei 4, eu dei 5. Veja que ele já está somando aqui, essa soma individual, nós vamos usar, tá? Preencheu tudo, já tem o resultado da soma individual. Aí você vai pegar esse valor, vai dar um Ctrl C, vai colar especial, colar valores aqui na tua célula específica, agora já nessa aba 2, ó. Eu sou o amostrador 1, então eu vou preencher aqui, ó. Tá? Quando eu preencher aqui com meus dados, ó, ali, por exemplo, é 11 primeiro, tá? Veja que ele já está calculando, ele é um mostrador 2, conseguiu uma soma de 10, por exemplo, tá? Ele já está fazendo a conta ali, já vou entregar essa planilha preparada para vocês, é só inserir os dados, tá? São só 5 amostradores, os 6 e 7 vocês podem deletar ou deixar em branco, enfim, tá? Então, isso daqui é a planilha já reunindo os dados de todos os parques, dos 3 pontos de todos os parques que vocês amostraram na sua cidade, tá bom? No final, na terceira aba, eu vou ter aqui já ó, condições de gerar os gráficos que eu preciso para o meu relatório. Eu vou pegar aqui essa soma dos amostradores, ó, tipo, de novo, a soma do grupo agora, tá? Ciclagem de nutrientes. Qual é o tipo de ciclagem de nutrientes, por exemplo? Né? Suporte. Então, eu vou escrever aqui, ó, suporte. Qual é a soma do grupo em relação ao suporte? Vamos dizer que deu 21. Tá? Vou colocar aqui 21. Olha só, quando vocês inserirem esses dados, a planilha já está preparada para gerar automaticamente os gráficos. Eu já programei isso, tá? Então, esses gráficos vão sendo gerados automaticamente, ele vai somando, então, a soma do suporte, tá? Conforme eu vou dando valores aqui, ó, ele já está somando ali. Ele já está separado por suporte, regulação e cultural, tá? Deixa eu ver se está na ordem, isso mesmo, depois é o provisão e depois que é o cultural, tá? Então, veja só, ele já está gerando o gráfico ali, gente. Então, o que vocês vão fazer? Aqui está separado por tipo, qual tipo, o que o relatório, vocês vão ter que fazer um relatório, tá? Um texto, respondendo basicamente perguntas como, qual o tipo que predomina na cidade que você amostrou? Porque aqui já é o resultado final. Predomina suporte, regulação, provisão ou cultural? Dentro de suporte, o que foi mais importante? Dentro de regulação, o que foi mais importante? Dentro de provisão e dentro de cultural. Tá? Então, vocês vão analisar dos quatro grandes tipos, qual teve mais, e depois, para cada tipo, qual predominou. No final das contas, né, você vai fazer um relatório, como eu falei,
a partir desses gráficos que estão sendo gerados. É um relatório simples, tá? Eu quero saber qual serviço, quais os tipos de serviços ecossistêmicos que vocês detectaram na cidade, nos parques da cidade que vocês mostraram, e qual predominou, qual foi mais importante, dentro de cada um dos 4, qual pode ser ressaltado. A partir daí, a pergunta básica é: vocês teriam alguma sugestão para manejar esses parques, para que algum serviço, alguma função que vocês sentiram que poderia ser melhorada, vocês poderiam sugerir alguma atividade de manejo que poderia melhorar? Então, são duas coisas, duas perguntas, né? Primeiro, quais tipos de serviços ecossistêmicos predominaram nos parques que vocês mostraram? A resposta virá do total dessa aba 3 aqui, tá, gente? Ele já vai gerar o gráfico, você pode até transcrever esses gráficos para esse arquivo em Word para ajudar a responder, acho que ficaria legal. E segundo, há necessidade de alguma estratégia de manejo que poderia ressaltar um determinado tipo de serviço ecossistêmico que vocês sentiram falta, considerando-se que nós estamos mostrando parques urbanos? Tá? Então, são 2 produtos que vocês vão me entregar. Essa planilha final em Excel, tá? Essa pode entregar só essa aba aqui. E depois, o relatório com um texto básico, simplesmente respondendo essas 2 perguntas. Pode fundamentar com bibliografia, fiquem à vontade para fazer isso, mas eu preciso essas 2 respostas no relatório de vocês. É um relatório simples, tá? Não precisa fazer introdução, material e métodos, só me respondam essas 2 perguntas. Vejo que está tudo facilitado aqui para que vocês entrem com os dados e já façam esse relatório. Tá bom? Que eu sei que o tempo de vocês também é curto, então a gente está procurando facilitar aqui. Bom, eu vou parar então a apresentação, ok? E vou ficar à disposição nessa quinta-feira, dia 16, às 9 da manhã. Vou entrar online com vocês e assim a gente vai tirar dúvida e vai esclarecer alguma coisa que tenha ficado, que vocês não tenham pegado, que a gente precise repetir. Mas é importante assistir a todo esse material para poder chegar, então, na quinta-feira já pronto para fazer a parte prática e somente tirando dúvidas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado, aproveitem. Até. Estarei parando a gravação aqui agora, então.